Alô, amigos e amigas do esporte. A partir de agora, direto do estúdio K-Cast, no populoso bairro Brasília, no ar, o 35º programa do @esporte de peso, contando com os nossos apoiadores, o Posto Terra Nossa, Comedoria Escritório, Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora, o queridinho da cidade, Supermercado São Luís. São 7 lojas espalhadas em todo o município arapiraquense. A mais nova, lá no bairro Massaranduba. Luna Ovos é nutritivo? É saudável? É Luna, além da transportadora Tal. Pois bem, hoje, com muita alegria, com muito prazer, recebendo um companheiro notável do rádio alagoano, do rádio do Nordeste do Brasil, o Aldo César Tavares. É um enorme prazer recebê-lo aqui hoje. Você tem uma trajetória tão rica no rádio, no jornalismo, que a gente mal sabe por onde começar. Queremos ouvir sobre suas experiências, suas histórias de bastidores, suas amizades e também os aprendizados do dia a dia. Este é um espaço para você se sentir assim plenamente à vontade, contar suas memórias e nos mostrar o lado humano por trás do profissional que todo mundo conhece. Seja muito bem-vindo, Aldo. Prazer grande tê-lo no Esporte de Peso. Muito obrigado, Josa. Um abraço a você, a toda a sua equipe e, de antemão, agradeço pelo convite e você me deu o prazer de retornar ao rádio, né? Começando já também pelo final, porque eu estava aposentado, continuo aposentado, houve aquela pandemia todinha em todo o território nacional, lamentável, e não tinha ainda pretensão de retornar depois de 2020, já está aposentado, e você nos deu o prazer, me deu o prazer para mim, para minha família, de me convidar e a retornar ao rádio para fazer o que a gente gosta, fazer esporte, né? Repórter de pista, cronista esportivo, e estivemos por um bom tempo através dos microfones dos canais da Rádio Líder FM de Arapiraca. Então, receba desde já o meu abraço e a minha gratidão. Eu fico muito feliz. Primeiro porque, quando recebi a missão, eu comecei a espionar, comecei a pensar. E assim, eu tanto gosto muito de oportunizar para os mais jovens, como também gosto de valorizar a experiência, a capacidade profissional, a qualidade. E aí, a hora que me chegou a missão, me deu aquele estalo. É preservar viva na história do rádio arapiraquense profissionais que aqui nasceram, que aqui se consolidaram, e a gente não pode perder esse fio da meada. Tem que, de fato, cuidar, né, do que representa a história do rádio arapiraquense. Quando fiz, né, a indicação, fiz com a certeza mais plena, mais absoluta, de que estava indicando um profissional de qualidade, um homem de bem, um amigo dos melhores, e isso me traz uma alegria muito grande. E você tem correspondido assim, em todas as ocasiões, você tem sido competente, parceiro, amigo de primeira hora, e é isso que a gente precisa estabelecer na relação confiável. E aí, Aldo, como é que surgiu o rádio na tua vida? Olha, eu sou de Arapiraca, nasci em Arapiraca, mas devido a um acidente do meu pai, que ele era caminhoneiro, já faleceu já há quase 17 anos,
e ele trabalhava em transportadora em São Paulo. Teve um acidente em São Paulo e minha mãe, que ainda estava vizinha Barbosa, teve que se deslocar de Alagoas para São Paulo para cuidar dele durante um bom tempo. E nós depois, meu pai se restabeleceu, ficou bom, deu para trabalhar, e nós nos mudamos de Arapiraca para São Paulo, de 70 a 78. Em 78 retornamos, porque meu pai ainda era caminhoneiro, foi profissional motorista de empresa de ônibus em São Paulo, e em 78 ele trabalhava na empresa transportadora Mocambo, aqui de Arapiraca, ali era na rua Dom Vital, ao lado do Nunes Ciclopeças. Por ali, bem no centro da cidade. Centro. Então, como era da transportadora e, naturalmente, as viagens eram mais para a região Nordeste, para Pernambuco, para Rio Grande do Norte, para Salvador, Bahia, então a gente teve que se deslocar novamente. Saímos de São Paulo e viemos morar em Arapiraca em 1978. Mas durante esse tempo em São Paulo, eu tinha uma afeição de ouvir o rádio. Nunca tinha ido a um estádio. Era aos domingos, que tinham poucos canais, todo o Brasil, de televisão, e o rádio era a companhia de você ouvir os grandes jogos do Campeonato Paulista. Fiore Giliotti, narrações impecáveis, Osmar Santos e por aí vai. Então, eu tenho uma afeição muito de gostar de ouvir futebol. As narrativas, como era feito esse trabalho. Vimos para Arapiraca em 78, não deixei de gostar do rádio, ouvia naturalmente, já vinha com rádio, motorrádio naquela época, e já comecei... Difícil para quem saía daqui e ir para São Paulo não retornar com o motorrádio, Com né? motorrádio, né? Então era um rádio... Meu pai trouxe vários para mim. Era um rádio pequeno e aqui já tem um rádio grande, motorrádio, 3, 4 faixas, para você ouvir até as rádios internacionais, Isso. A rádio da Alemanha, Deutsche Welle, a rádio da Itália, a rádio lá dos Estados Unidos e por aí vai. Então, rádio sempre foi essa companhia. Comecei a ouvir a rádio Novo Nordeste, na época também, e de 78 para até 83. Quando você conseguiu, guarda o teu raciocínio, quando você começou a ouvir a Novo Nordeste, você lembra da programação daquela época? Porque você lembrou aí do Giliotti, né? Que é Fiore Giliotti, né? Narrador esportivo. Então, assim, provavelmente você possa lembrar de alguém sim. daqui, Aí né? a gente começou a ouvir o rádio em Arapiraca, tinha um programa do nosso querido saudoso Jarba Lúcio. Jarbas Lúcio. Já ouvia também Assis Gondim, Isso. Nelson Filho, Juliene Maria, Romilton Júnior, Cláudio Gomes. Então, eles tinham uma programação... Zé do Rojão? Zé do Rojão também, porque era já 78, a rádio já tinha já 2 anos de inaugurada em Arapiraca, então era numa frequência, não sei se era 830, parece que era nessa faixa. Depois passou para 570 a frequência da emissora. Então, eu vim para Arapiraca e aqui continuei os meus estudos. Fiz o científico lá na Escola Quintela Cavalcante. Até hoje nós temos um grupo de grandes companheiros, isso, né? Então, que eu faço parte também. Então a gente nunca esquece, porque eram várias turmas. Primeiro A, B, C, até o 3º ano. E de lá sempre acompanhando o rádio, quando meu pai continuava trabalhando. E em 1983 fui para a SUCAM, era guarda de endemias. Hoje é agente de saúde. Hoje é agente de saúde. Então, eu trabalhei em campanhas públicas do Estado e naquela época era a campanha contra o barbeiro, que é o inseto que causava às pessoas o aumento do coração inchado. Era doença de Chagas. E muitas pessoas não sabiam que tinham essa doença. A tecnologia foi avançando, a medicina, e eu trabalhei na SUCAM de 83 a 87, no Banco Real. Hoje tem foi bancário também, durante 2 anos, naquela época do Plano Collor. Como eu ainda era solteiro, e muitas pessoas também perderam os empregos, porque naquela época tinha a questão dos ministros da Fazenda. Fernando Collor era o presidente da República, e houve um rapa na questão dos bancos, e a gente que era solteiro, não era ainda casado, e praticamente de 12 a 15 funcionários do Banco Real tiveram que ser demitidos. Não só o Banco Real, mas isso aconteceu no Brasil inteiro. Mas, simplificando a história, eu sempre costumava ouvir o rádio. A Novo Nordeste fazia grandes eventos em praças públicas. Meu rádio ainda era do tempo da pilha, Rayovac,
fazer o comercial aqui no podcast. E eu lembro que Erivaldo Silva, o técnico, ainda baixinho, tinha uma promoção, era durante o dia, para você levar o seu rádio e fazer a troca das pilhas. Aí eu saí de casa correndo, morava ali na rua Nossa Senhora de Fátima, para a Praça Marques da Silva e também na Praça Luiz Pereira Lima, para fazer a troca das pilhas. Aí achava aquilo maravilhoso, né? Porque era uma promoção que a rádio fazia e a gente via os rádios pequenos, grandes, mas tem que fazer a troca das pilhas. E era um consumo de pilha era, né? Hoje é tudo diferenciado, né? E meu pai trabalhou muito tempo, para chegar à história do rádio, meu pai trabalhou muito tempo na empresa Viação Santanense. De Porto Real do Colégio. E em Porto Real do Colégio, lá onde nasceu, onde teve um pouco de sua passagem, nosso querido Oliveira Lima. E Oliveira Lima conheceu meu pai. Ele fazia um programa noturno. Isso. Vou chegar na história que eu tenho meu Oliveira Lima é meu padrinho hoje. Eu digo ele que é meu padrinho de rádio, porque ele me deu assim uma grande oportunidade. E meu pai dizia assim, eu ouvi também um rádio comigo, eu conheci Oliveira Lima, que está hoje na Novo Nordeste. Aí fizemos esse contato. E Oliveira sempre fazia programa noturno, era após a Voz do Brasil, até às 10 da noite. Depois vinha o nosso querido saudoso J. Sá, nos braços da saudade. E Oliveira também fazia aos sábados, de 9 até o meio-dia. Oliveira Lima ao sábado, que tinha, inclusive, entre 11 e meio-dia, as mais da semana. As músicas mais tocadas. E nesse intervalo, eu, na Sucam, de segunda a sexta, eu tinha um sábado livre. Então eu ficava bisbilhotando, fazendo amizade com Oliveira, o Erivaldo Silva, eu ficava muito atencioso àquela situação do Erivaldo, um corre-corre, equipamento, achava bonito aquilo, a gravadora, as cartucheiras, fita de rolo. E você no meio? No meio. Eu sempre lá, né, fazendo assim, participando desse momento. E Oliveira Lima me convidou para eu estar ali aos sábados. Comecei da hora certa. Depois leio as previsões astrológicas. Era o homem do zodíaco. Então, eu lia de Áries até Aquário e de volta, né? Aquário e Peixes, que eram os últimos signos do zodíaco. E, em algumas oportunidades, o Oliveira Lima, ele, aos sábados, não tinha como retornar para o trabalho, né? Porque a sexta-feira era longa, noite, né? A gente chegava cansado, no sábado não tinha condições de fazer o trabalho. E você torcendo para ele não chegar, né? Aí ele vai dizer, pai, segura aí a peteca. Então, houve várias ocasiões de eu também, aos sábados, estar ali apresentando o programa. E quando o Oliveira estava, a gente tinha uma facilidade. Oliveira tinha um Corcel, na época, sim, amarelozinho, e terminava o programa, nós saímos daqui, naquela época, 84, 85, 86, nós saímos daqui, não tinha nada de lei seca. Nós íamos bater em Porto Real do Colégio, em São Brás, para tomar uma caninha, tomar um guaraná, comer um peixe. Então, a gente fez essa amizade com Oliveira e em 87... Ele tinha uma comunicação... Fácil. Ainda tem. Ou tem, né? Mas ele está fora do rádio, né? Está no IBGE, ainda continua no IBGE. Mas ele tinha uma comunicação de rádio, assim, muito leve. Isso. Aquela coisa bem, né? Isso. E também, após 87, eu me firmei como funcionário de carteira profissional assinada. De 84 a 87 era freelance. Mas em 87 já tinha saído da Sucam, do Banco Real e me firmei na Rádio Novo Nordeste. O nosso querido empresário Paulo Barbosa foi quem assinou a minha carteira. Como seu primeiro vínculo. Vínculo com ele. E na época também o nosso querido saudoso Alexandre Costa. Fez parte comigo, Paulo Barbosa, também o nosso querido Ronaldo Oliveira, fez parte como repórteres naquela época, Edivaldo Silva. Então, a gente começou a caminhar nesse trabalho de jornalismo. Você citou aí algumas figuras, assim... Ilustres da comunicação arapiraquense. Uma delas, certamente, Jarbas Lúcio. Claro. Né? Vozeirão. E o Jarbas, ele iniciou com carro de propaganda. Aqui em Arapiraca. Era uma Kombi, né? E tudo fora da realidade dos tempos atuais, né? E o Jarbas, ele andava na Kombi aqui, ele dirigia, ele fazia a locução
E ele controlava o som. Um passa-disco que tinha aqui, porque era disco, não tinha, né, a questão da tecnologia de hoje, né? Não tinha pendrive, não tinha... Era disco mesmo. Quando ele estava falando que aí tinha que segurar a direção aqui com o braço e quando batia num buraco, o disco pulava. Do passa-disco. E foi quem primeiro me deu a oportunidade. Olha que maravilha. Foi quem primeiro me deu a oportunidade para falar publicamente, foi Jarbas Lúcio. Eu, muito criança, ele ia, me apanhava em casa, né? Ele morava na Lúcio Roberto. Sim. E a gente morava ali na Domingos Rodrigues, Rua do Peixe. Rua do Peixe. E ele, normalmente, à noite, ele fazia publicidade de uma banca de revistas que tinha ali na calçada da Drogaria Central. Tinha uma banca de revistas ali. E aí ele começou e depois ele me passou o microfone e eu ia lá. Era um microfone que tinha um botãozinho aqui de um dispositivo, uma coisa que ligava, desligava, tal, não sei o quê. E eu aqui, né? Banca de revistas Central. Agora isso com voz de criança, tudo mais e tal, que era pivete. Tio Patinhas, Pato Donald, Revista Cruzeiro, Revista Manchete, Revista Placar, não sei o quê, já com as revistas da semana atualizada, aquele negócio todo, e ele foi gostando. E assim, quando era a própria publicidade da banca de revista, era você que fazia. A locução era minha, né? Porque o povo achava interessante, porque era uma criança, né? Uma criança e o Jarbas, amigo da minha família, morando ali próximo, aí a gente andou muito na região central da cidade, né? Sem pista, era calçamento, e assim, era um cuidado, aquele negócio todo, enfim. Minha gratidão aí ao Jarbas Lúcio. Você citou também aí outro comunicador, assim, eu ainda não consigo enxergar um comunicador com a capacidade de inteligência, com a capacidade de comunicação, com a capacidade de discutir qualquer assunto assim com a maior naturalidade, que hoje é fácil, a gente tem uma dúvida, vai lá, pesquisa e tal, não sei o quê, né? Mas Assis Gondim, além da qualidade de voz, né? A inteligência, uma capacidade, um homem de muita qualidade mesmo. Assis Gondim, eu até conversei com você aqui há pouco, Assis Gondim, ele apresentava um programa na rádio Gazeta. Eu assumi, na primeira vez, a SMTT. Quando eu assumi, aí eu disse, bom, eu vou passar aqui uns 15 dias me inteirando, né, acompanhando, porque eu sei que eu serei provocado pela imprensa e eu tenho que estar preparado para responder o que a imprensa quer tirar de mim. Aí eu não posso fazer besteira e não posso ir assim despreparado. Aí ele me liga. Aí meu superintendente, aquele negócio todo, ele é pernambucano também, né? Aí ele, quero que você venha aqui no meu programa, Assis Gondim, sim, né? A vinheta. Aí eu quero que você venha aqui no meu programa, tal. Eu disse, eu vou, Assis, só não posso ir essa semana, porque eu cheguei agora, deixa eu me situar, semana que vem eu vou. Aí na semana seguinte eu viajei, aí ficou para outra semana e deixamos certo. O programa dele 11 horas, aí a minha secretária disse, faltam 10 para as 11. E você tem a entrevista lá no Assis Gondim. Eu disse, eu vou. Mas eu não posso, eu tenho que saber administrar a situação. Eu digo, Assis, muito inteligente. Se ele me apertar muito lá, né? Eu digo, eu vou dar um tempo aqui. E aí ela fazia, Josenildo, você está atendendo, tem gente aí, mas tem o seu compromisso de 11 horas. E eu digo, não, dê um tempo, porque eu digo, eu vou comer aqui um pedaço do programa, vou deixar para sair daqui umas 11h10, né? E aí o tempo de chegar lá, aí eu segurei. Era 1 hora só de programa. Aí quando eu vou ali estacionando perto da Farmácia do Paulo, o rádio sintonizado na Gazeta, eu ouvindo já para me situar, né?
Aí ele disse, 11 horas e 25 minutos em Arapiraca, aguardando aqui o superintendente Josenildo Souza, que ainda não chegou. E eu deduzo que seja o trânsito que não esteja lá essas coisas. Fosse hoje, né? Mas naquela época... Aí eu já desci do carro rindo e subo. Quando subo, aí ele... todo sério, né? Aí, chegou e tal, não sei o quê, aí me apresentou. Aí eu digo, Assis, bom dia, é um prazer muito grande estar aqui contigo. Você é um pernambucano como eu. Aí eu digo, vou fazer uma introdução aqui para ir matando o tempo do programa. Aí ele chegou e disse, tá tudo muito certo, tá tudo beleza, mas vamos falar do que a gente precisa falar. Eu digo, vamos embora. Mas assim, meus respeitos a esse profissional de muita qualidade. E são muitas histórias, né? Às vezes a pessoa dizem, cara, tu tá ficando velho. Velho coisa nenhuma, rapaz. Eu vivi, foi etapas na minha cidade, com o meu povo, na relação. Com os amigos. Erivaldo Silva. Sim, Erivaldo, baixinho. Eu contratei um locutor esportivo que era de uma sumidade, né? Uma capacidade. Ainda vive lá em Pernambuco. Eu, inclusive, irei voltar em Recife agora em janeiro e já marquei com um amigo porque eu quero rever o Natan Oliveira. Sim. Né? Aí nós contratamos o Natan Oliveira para fazer uma publicidade da loja Casa das Louças do meu pai, mas relacionada ao futebol. Meu pai sempre foi fanático por futebol, jogou futebol, tudo mais. Aí eu discuti com o Natan Oliveira um texto para a gente gravar. E não é que ele desenvolveu um texto com duas escalas, né, duas escalações de dois times. Beleza, aí ele escolheu os produtos que estivessem relacionados... A beleza. Beleza. E bom gosto. Né? Aí ele fez duas equipes, Beleza e Bom Gosto, da Casa das Louças. Aí entrava a vinheta, né? Natan Oliveira, eu em campo as equipes de Beleza e Bom Gosto da Casa das Louças. Vai autorizar o início da partida o juiz José Severino de Souza. E dali ele fez a transmissão toda, ficou uma coisa perfeita, excelente. Mas aí ela veio naquele disco, parecia uma chapa de alumínio. Fita rolo. Não era fita, era disco mesmo. Disco mesmo. Disco. As pessoas falam que Acetato. no meio da comunicação é uma bolacha, né? Sim. Uma bolacha, aquele disco pesado. Aí eu entrego a Erivaldo Silva para Erivaldo Silva fazer cópias em fita, não sei o quê, para guardar para a eternidade mesmo, né? Aí foi quando pegou fogo lá o estúdio da rádio, você lembra? Sim, em frente à rádio. Da rádio, em frente à rádio. Isso. Pegou fogo, aí perdemos lamentável. tudo. Quando eu encontro com ele, eu digo, Riri, rapaz, cadê o disco? Ele diz, Jorge, aí não tem mais futuro, não. Pois bem, Aldo, qual é a diferença que você sente do rádio daquela época para o rádio atual? Olha, o que lhe dava mais prazer? O rádio, ele perdeu, assim, um pouco, eu diria, da participação dos nossos ouvintes. Nos anos 80 até os anos 90, chegando perto do ano 2000, nós que éramos como comunicadores, nós tínhamos o prazer de receber uma carta. E as pessoas que escreviam a carta tinham o prazer de ouvir que a sua carta foi lida, contemplada, né? A música que você pediu foi atendida, né? Hoje mudou tudo, até os Correios hoje sentem muito essa falta de envio de correspondências. Eu lembro Caiu que muito, eu convivia muito com vocês lá na rádio e a gente chegava, era tanta carta no mundo. Não dava conta. Não dava conta. Então, eu acho que assim, o ouvinte hoje, quem gosta de rádio nunca vai deixar de gostar. O rádio é uma companhia fantástica. É como você... pega o rádio, onde você quer que você vá, leva o rádio. Vai tomar o seu banho, leva o rádio. Vai para a piscina, vai viajar. A televisão você tem que carregar ela nas costas. Hoje, claro que tem o celular, mas o rádio não perdeu ainda essa sua essência, que é a sua verdadeira companhia. Pessoas que passam decepções, pessoas que estão na solidão, eu vou ouvir um rádio. Ouvir uma música, ouvir uma mensagem. Eu ouvi várias vezes, Aldo, na Rádio Globo, durante a madrugada, o rádio, né, o programa, o apresentador,
aproximar pessoas numa relação de namoro. Sim, claro. Uma coisa espetacular, uma coisa que, assim, uma história curiosa, que a gente ficava o tempo inteiro querendo ouvir o desfecho, né? Você lembra daquela época que, daquele programa, teve um comunicador aqui, Robson Neri, Sim. que chamava o Ratinho. Ratinho. Ratinho, eu ouvia Rapaz, também ele. o programa daquele cidadão diz que ainda está vivo por aí afora e no microfone ainda. Microfone. O programa do Ratinho, que ele tinha uma mania que ele ligava para as pessoas. Sim, sim, né? claro. É diferente. Ele ligava para as pessoas. E, assim, aquele comércio ali, eu vivia na região central, aquele comércio ali ecoava o som das rádios com o programa do Ratinho. E o telefone chamando, ele fazia toca telefone, O pessoal toca. atendia, não, diga alô, diga não sei o que tal. Exatamente Fazia isso, né? Um espetáculo, coisa muito boa. Eu lhe confesso que, assim, o rádio daquela época, ele era envolvente. O rádio AM ainda mais. Ainda mais. Ainda mais. E eu digo isso, Josa, porque assim, a gente que gosta de rádio, porque nós já fomos ouvintes. Sim. Então você se coloca no lado do ouvinte. E tem uma história interessante que eu ouvia muito também, não só aqui em Arapiraca, mas outras rádios de fora, Rádio Globo e tal, rádios de Aracaju. Tinha um programa à tarde na Rádio Cultura, Irandi Santos. Ele tem uma sequência chamada A Sua Carta de Amor. Eu escrevi uma carta de amor. Claro que você vai escrever e vai tentando colocar personagens na correspondência, e ele tinha uma concorrência. Todo final de semana era 2 cartas para ler, saber quem é qual o ouvinte escolheria. Qual é a carta da semana? E iria para o final do mês. E em uma dessas correspondências, a minha foi contemplada. A Sua Carta de Amor. E meu pai foi a pessoa que foi lá pegar o relógio. Que eu ganhei um relógio daquela marca Seiko. Seiko. Meu pai trouxe um relógio bonito, azul, todo, né, prateado, e eu ganhei através de uma correspondência enviada. Então, eu me senti como um ouvinte e, ao mesmo tempo, como também as pessoas se sentem como se fosse receber um prêmio. E a dinâmica, porque, assim, vamos ser justos com a gente mesmo. A gente já viveu um pouco mais, a gente viveu etapas do rádio, principalmente aqui em Arapiraca, mas como penetrava a Rádio Jornal de Aracaju, sim, claro, aqui em solo arapiraquense. Como penetrava a Rádio Sociedade da Bahia, aqui em solo arapiraquense. Rádio Globo também. Rádio Globo, como a Super Rádio Clube de, sim, Pernambuco, né? Como penetrava aqui dentro. Tal. Eu lhe confesso, eu sou mais o rádio daquele jeito, claro, daquele modo, né, do que nos tempos atuais. Hoje a coisa mudou muito. Mudou muito, está muito diferente. Olha, e assim, o esporte de peso, ele nasceu com um propósito. Eu acho que, assim, o sentido criativo, ele cai muito bem na nossa proposta de comunicação. Porque é importante a gente fazer esse registro com você, por exemplo, como já fiz aqui com Nelson Filho, com Cláudio Barbosa Lopes. Quer dizer, às vezes a gente não deixa um programa desse e a gente perdeu, que a gente podia ter, por exemplo, hoje um programa aqui com Jarbas Lúcio, claro, com Zé do Rojão, Romilton Júnior, Cláudio Gomes. Eu não consigo, com todo respeito aos profissionais atuais, eu não consigo enxergar ninguém com a capacidade de comunicação do Cláudio Gomes, do Zé do Rojão. Era normalmente um pela manhã e um no final da tarde. Isso, né? isso. Um pela manhã e no final da tarde. Mas, assim, era curioso, era cômico, era como é que eu quero dizer, rapaz? Envolvente. Que as pessoas paravam. Paravam para ouvir, né? Romilton Júnior também era outro de uma capacidade. E, às vezes, a gente está fazendo o registro aqui
de valorização, de reconhecimento, porque eu vivi, você viveu, muita gente vai lembrar, mas assim, se a gente tivesse um pouco da história para mostrar, né, a comunicação fácil desse povo. Quando o Cláudio Gomes começava com aquele negócio de mãe de Linda, né? Isso. De não sei de quê, aquele negócio, era muito legal, pô, era muito legal. E né? em São Paulo eu acompanhei muito esse mecanismo da área desses locutores. Nós temos Zé Bétio, que era estilo Zé do Rojão, que de manhã acordava o povo com uma bacia d'água. O rádio tinha esse mecanismo, essa imaginação de você saber que alguém ia acordar jogando um balde de água, um gato miando, um copo sendo quebrado, tudo isso feito na magia do rádio. Na magia do rádio. E assim, o rádio, ele é envolvente. Quem gosta de rádio, ele quer conhecer. Quantas e quantas vezes ali no estúdio da Novo Nordeste as pessoas chegavam e ficavam revezando porque o ouvinte queria ir no estúdio, claro, conhecer o Aldo César, conhecer Nelson Filho, tirar uma foto, isso, aquilo, outro. Não é verdade? Verdade. Então, assim, nós estávamos, eu, Nelson e a equipe da rádio, para uma transmissão esportiva em São Paulo. E aí o telefone toca no apartamento, eu atendo, aí o cara diz, Josenildo, eu liguei para a rádio, me disseram que vocês estão hospedados nesse hotel, e assim, eu estou a não sei quantos quilômetros de onde você está aí, mas se você me der a garantia que eu indo aí, você vai me receber, você vai tirar uma foto comigo, você, Nelson Filho, eu vou sair de onde estou, pegar aqui um trem e chego já aí. Aí eu disse, não, pai, fique tranquilo, a gente está de folga, o jogo só vai ser amanhã, então você pode vir tranquilo, você vai me receber, vou lhe receber sim. Aí o cara saiu de longe, não me recordo de onde foi a partida dele, mas saiu de longe para ir lá, e eu estou ali na Ipiranga, eu e Nelson Filho na porta do hotel, aí eu estou na Ipiranga. Quando a gente levanta a cabeça, vem um cara com a camisa do Asa, no meio do povo. Olha. Aí eu olhei e digo, Nelson, só pode ser aquele ali. Não tem jeito, só pode ser aquele cara. O Nelson, vai ser ele. E o cara chegou, Nelson, rapaz, Josenildo, rapaz, que alegria estar aqui com vocês. Aí o cara pediu autógrafo, o cara tirou foto com a gente, o cara almoçou com a gente, o cara quer dizer, é como se ele estivesse diante de um ídolo mesmo, né? Claro. Como o respeito, o trato, a consideração, a amizade. Isso é que me faz gostar do rádio, né? Embora a própria comunicação dos tempos atuais, ela gera um distanciamento mesmo, exato, né? Gera um distanciamento. Em termos de rádio, já fiz praticamente de tudo, né? Inclusive, em termos de trabalho, em todos os horários. O que você pensar de horário de 5 da manhã até fechar a emissora, a gente já passamos praticamente 15 anos ou um pouquinho mais com o programa aos sábados, que era o chamado Telemúsica, que tinha as canções do Roberto Carlos, tinha a Jovem Guarda. À noite, né? Era somente aos sábados, para chamar a atenção e para matar a saudade. Não ia ser todo dia, mas aos sábados sempre era marcante. Você sabe muita coisa da vida do Roberto Carlos, sabe? Um pouquinho. O que é que tu, de curioso, assim, o que é que você sabe? Bom, de curioso do rei Roberto Carlos, ele sempre escondeu a questão do acidente, né, Josa? O acidente que ele teve aos 6 anos de idade, quando estava brincando com outras crianças. Foi aos 6 anos? Aos 6 anos de idade, né? 9 anos. 9 anos, né? Então, ele até hoje esconde, né, essa situação da perna, uma das pernas que tem uma prótese, e ele vai sempre trocando, porque a questão de... né, vai crescendo e tem que fazer sempre a troca. E a modernidade deve ter equipamentos, né, hoje. Etc e tal. Ele também conta muitas coisas, aquela música Sua Estupidez, ele diz que até hoje não conta para quem foi aquela música. Sua estupidez, não me deixa dizer que eu te amo, tal. Então, são coisas que o Roberto... Ficou alguma coisa guardada. Guardada. Né? Ou na época da sua juventude, da Jovem Guarda, diz que ele namorou também a Vanderleia, coisas que acontecem na juventude, mas que realmente houve alguma coisa, são coisas que estão guardadas, que com certeza teremos em breve aí vários livros publicados e deixando a história marcante do Rio. Aldo, como é de se chamar a atenção um artista como Roberto Carlos, né, levar uma vida inteira em evidência. Em evidência. Evidência. Lógico que as coisas mudam, as pessoas, os mais jovens,
não gostam muito, uma coisa ou outra, mas é difícil alguém, por mais jovem que seja, que em algum momento não tenha curiosidade de ouvir uma música. E uma música que talvez não faça parte de você jovem, mas se você perguntar a sua mãe, seu pai, o seu avô, alguma coisa marcou. E assim, quando viver um pouco mais, o próprio destino vai chamar para ouvir Certo. o repertório do Roberto Carlos. Porque hoje algumas bandas já estão utilizando há muito tempo músicas do Roberto. Você falou que lá no início o Oliveira Lima foi quem estendeu a mão. Meu padrinho. E além do Oliveira Lima, as pessoas que te abraçaram na comunicação, você lembra de mais alguém? Todas elas, né? A gente tem aqui o nosso Alexandre. A gente fez uma equipe, o nosso querido saudoso Edivaldo Silva tinha um programa chamado Rádio Patrulha. Todos os dias. Era de meio-dia até 1h da tarde até 2h. E nós éramos repórteres para fazer trabalhos, eu, Ronaldo Oliveira, Cláudio Barbosa, Alexandre Costa, e nós éramos 4 repórteres, sempre revezando, mas um ficava responsável pelo material do Instituto Médico Legal, Delegacia de Polícia, e às vezes fazia ao vivo. Tinha uma briga ali, a rádio estava presente. A polícia chegava, hoje está tudo mais moderno, não pode, né? Tem que aguardar as assessorias divulgarem tudo isso. Mas a gente acompanhava em loco algumas situações com a polícia, com a própria questão de acidente. Então era a coisa, eu diria que mais fácil, né? Para levar o ouvinte a informação. Hoje está meio camuflado, nós tínhamos um acesso direto aos hospitais para pegar as informações. Porque hoje você só pode divulgar após o boletim. Isso, né? Mas naquela época era tudo mais espontâneo. Isso, ao mais vivo. Franco, ao Claro, vivo, isso, aberto. Isso. Aconteceu alguma curiosidade assim que você tenha dado uma notícia e depois tivesse que voltar atrás, ou deu uma notícia ilustrada, não era daquele jeito, enfim. Não, o que eu lembro é na delegacia, que hoje é a Casa de Custódia. Era a 5ª Delegacia Regional de Polícia em Arapiraca, hoje vizinho ao Instituto Médico Legal. Nós tínhamos lá uma figura muito ilustre que toda semana era preso. Toda semana. Ele tinha um apelido chamado de Show Alma. Show Alma. Show Alma. Toda semana aprontava e era preso. O pessoal tinha o trabalho de sempre levar ele, questão da cachaça, do álcool, né? Então era toda semana, até o Edivaldo brincava assim, pai, de novo, aí a gente até brincava, Edivaldo, sabe quem está aqui? Ele, não sei, é ele mesmo. Show Alma, de novo. Toda semana era preso. Então, coisas históricas dessa maneira que acontecia nas questões policiais aqui de Arapiraca. Nessas situações, eu era presidente do Léo Clube. Muito amigo do Sérgio Murilo, do Jânio Melanias, enfim, um grupo de pessoas, Marcos Ernesto, saudoso Marcos Ernesto, Clementino, né, Jonatas, uma turma do Léo Clube. E tinha uma figura que ele sempre estava atrelado às situações do Léo. Uma pessoa muito querida em Arapiraca, uma pessoa que todo mundo gostava, saudoso Zé Tomé. Zé Tomé, inclusive, chegou a jogar futebol, forçou aqui no Asa, depois foi para o futebol de Sergipe, enfim, é uma pessoa um homem simples, de família simples, mas era muito querido. Nunca fez nada assim... agravante. Ilícita. Não, nunca. Não mexia com droga, porque droga também naquela época era uma coisa muito longe, muito distante, né? Nunca se envolveu com furto, com nada. Era um cara que circulava muito bem no meio social de Arapiraca. Mas ele bebia. E quando bebia, aprontava. Quando aprontava, a polícia... chegava. Levava. Estava prestes a iniciar os Jogos da Primavera. Muito próximo. Aí o Sérgio recebe um recado. Ele disse, Sérgio, Zé Tomé está preso. Mandou pedir para você ir lá com o Josanildo. Aí o Sérgio liga e diz, Gordinho, vamos lá na delegacia, onde hoje funciona a custódia. O delegado era acho que era major na época, né? Ele era militar do Bigodão, como é? Tenta lembrar. A gente lembra já. E aí, a gente com amizade, bem relacionado na cidade, todo mundo conhecido.
né? Aí vamos lá falar com o homem para ver se libera Zé Tomé. Chegamos lá e subimos, o soldado levou a gente. Era na época que tinha uma chave desse tamanho para abrir. A cela. Era uma novela. Aí levou lá e disse: Major, tá aí o Josenildo e o Sérgio Murilo. Aí disse: manda entrar, os meninos são gente boa, o que é que há e tal. O que é que há? Disse: rapaz, a gente veio buscar o Zé Tomé. Os jogos começam hoje. O Zé Tomé é figura importante, figura-chave lá no controle de portaria, essas coisas. A gente veio ele pedir. Ele nunca faz nada assim agravante. Deve ter sido... o Zé Tomé não faz mal a ninguém, não. O Zé Tomé bebe e quando bebe se exalta, mas eu vou liberar o Zé Tomé, pode liberar. Eu estou vendo o delegado, mas não estou lembrando o nome dele. Aí, nisso, tinha, ou tem, não sei, uma sacada lá na delegacia que a gente olhava assim... Sim, lá embaixo. Aí isso. via o raio, né? Que chamava o raio, né? Isso. Os presos lá embaixo. Cela tal, 3, né? Não sei o que, cela 3. Fedor miserável. Eu estive lá recentemente, fui visitar um amigo. Tá tudo organizado. Não é ambiente bom não, mas tá tudo limpinho. Aí... Quando eu apareço aqui com o Sérgio Murilo, aí Zé Tomé olha para cima e faz: Sérgio! Aí o Sérgio disse: diz, Tomé. Aí ele disse: cadeia para mim é hotel, soldado para mim é garçom. Aí o delegado chegou, aí disse: sai não. Sérgio, Josenildo, aí é uma desmoralização miserável. Deixa esse infeliz aí. Mais tarde, que hora começa lá? Disse umas 7 horas. Disse umas 6h30 eu libero ele aqui. Pode deixar. Mas também assim é demais. Assim também não pode. Aí o Sérgio, aquele jeitão dele, olhou e disse: é bom que você se lasque mesmo. Fique aí, seu sacana. Saudoso Zé Tomé. São histórias que a gente viveu, exato, né? O José, e só para sintetizar aqui, ilustres ouvintes, Marinete Pereira. Sim, dona Marinete, lá do Poção. Do Poção. Quando eu fui secretário de urbanismo, sempre ela cuidava do cemitério lá no Poção. Cemitério impecável, que ela não deixava nada sujo. Nada sujo. A única ouvinte que escrevia para todos os programas, Marinete Pereira. E o saudoso Zé Forró. Zé Forró. Zé Forró gostava muito das músicas do Roberto Carlos. Ele pedia sempre: Aldo, toca aquela. De qual? Abandono. Então eu não esqueço isso nunca, essas lembranças desses ouvintes fantásticos. Zé Forró foi outra grande figura, né, na relação social de Arapiraca. No lado político, né, ele gostava sempre de estar junto, de participar ativamente. Saudoso Zé Forró. Ele dizia: Josenildo, diz Zé Alexandre é rico. Aí eu dizia: muito, né, Zé? Zé Aurelino é rico. Zé. Fulano é rico. Aí citava uns 3, 4. Zé, são ricos. Aí ele disse: sabe dizer se tem algum filho dele que estudou na Universidade de Harvard? Aí eu digo: Zé, que eu saiba não. Zé Forró teve. Zé Forró teve. Era uma grande figura, o Zé Forró, né? Em termos de futebol, só para eu aqui não perder o raciocínio, a grande lembrança, a primeira transmissão esportiva, fiz parte da crônica esportiva. O primeiro jogo foi lá na cidade de Porto Calvo. Porto Calvo. Cruzeiro, na época, e São Sebastião. São Sebastião Porto Calvo. Nesse dia, a emissora Novo Nordeste transmitiu entre 4 a 5 jogos. A equipe era grande, teve jogo em Matriz de Camaragibe, Asa e Bom Jesus, em Porto Calvo, São Sebastião e Cruzeiro, teve jogo em Maceió, nós cobrimos, teve jogo em Penedo, era uma rodada de 5 jogos. Decisiva, devia ser, decisiva. Né? Então, em Penedo, o saudoso Antônio, que já faleceu também lá em Penedo. O Nelson aqui lembra muito desse narrador, mas sei que nós tínhamos 5 jogos. Cidadão. Antônio, sobrenome eu também não estou conseguindo. Eram 5 jogos, inclusive, e nesse encontro, que eu estreiei nesse encontro, e foi lá em Porto Calvo, Cruzeiro e São Sebastião, e era o Claudemir Araújo, narrador, e eu, repórter. Ficamos, não tinha estrutura nenhuma lá o local. Era ruim de trabalhar. Ficamos em pé, na beira do gramado, na linha lateral, transmitindo o jogo.
Eu e Claudemir Araújo. Se você botasse o pé assim, o bandeirinha caía, né? Caía. E a outra lembrança, Josa, o jogo lá em São Paulo, memorável, o Asa passando para a próxima fase da Copa do Aquele Brasil. jogo que o Asa derrotou o Palmeiras. Com o Palmeiras. Né? Lá foi também na época que nós trouxemos, segundo o Nelson, houve esse contato com a direção, trouxemos para cá o nosso querido Cláudio Barbosa. Cláudio Barbosa. Ele esteve aqui e contou Pronto. essa história. Eu estava como repórter, credenciado, e ele lá em cima com o Nelson fazendo também a reportagem. Em rádio, quais as emissoras prefixos que você trabalhou? Novo Nordeste. A vida inteira? A vida inteira. Só teve uma oportunidade, foram 32 anos de rádio, Novo Nordeste. De ponta a ponta, nunca saí dela. Eu tive trabalhos à parte, quando a emissora estava com a equipe em trabalho, eu não tenho nenhum credenciamento para fazer o esporte. Eu trabalhei na Rádio Sampaio, mas como não... Redator? Não, Coisa? como repórter também esportivo, repórter de campo. Foram essas duas emissoras. E atualmente você comanda o esporte da Líder, é assim? O esporte e também o jornalismo. O nosso querido Nazário teve que fazer outros projetos, Nazário Júnior, e eu fiquei com esse cargo de coordenar 2 setores hoje da emissora, jornalismo e Você esportes. iniciou no rádio pela programação como apresentador, né? E tal. E como é que foi essa transição para o esporte? O esporte também foi na chamada insistência. Comecei na questão de jornalismo, lá na Rádio Novo Nordeste. Teve um tempo também que o Edivaldo Silva saiu da emissora e o doutor Firmino era o diretor administrativo. Me deu o cargo para eu ser coordenador de jornalismo. E depois a gente foi aperfeiçoando a equipe, foi colocando outras pessoas também para participar do jornalismo. E eu também me ingressei em 95 na equipe de esportes. De esportes. Que era o Erivaldo e o nosso Mão Furada eram os coordenadores. Isso. E quando você assumiu o esporte, teve alguém da comunicação esportiva que você se inspirou? Olha, eu tive assim vários... eu gostava muito de ouvir Araújo Lima. Araújo Lima. Araújo Lima. Entendeu? Era outro grande comunicador. Eu sempre tive também uma palavra de carinho, de incentivo do nosso querido saudoso Sebastião Braz de Melo, mestre Seba. Que eu fiz muito tempo xereta, ele dizia, Aldo, faça assim, faça assado, você vai ter oportunidade lá na frente. Isso me gravou para sempre. Gente boa. Entendeu? E hoje, naturalmente, que dentro daquela época também, Nelson Filho, muito importante, porque o Nelson tem sempre uma palavra de... O Nelson tem uma visão de águia para as coisas acontecerem também. Então, devo também muita gratidão a essas pessoas que fazem parte hoje também da minha história. Mestre Seba, todos os reconhecimentos aí para quem você citou, Nelson Filho, Araújo Lima, Sim. Que teve aqui, não tão recente, mas ele teve aqui em Arapiraca, estava meio desencontrado, assim, meio perdido na vida, mas foi um comunicador que marcou a história também aqui em Arapiraca. E também, hoje no rádio a gente tem que fazer tudo, né? Também já fiz plantão esportivo, aí eu não poderia deixar de registrar aqui o nosso querido Carlos Eduardo Cavalcante. Sim. São dois plantonistas, Jânio Oliveira e Carlos Eduardo Cavalcante. São dois. É isso que eu digo. Né? A nossa cidade, o nosso solo, ele tem muitos talentos. Sim. Né? E o Carlos Eduardo era plantonista e eu tinha uma participação que eu era o repórter Velocidade. Morava ali na rua Nossa Senhora de Fátima, acompanhava sempre pela Globo aos domingos a Fórmula 1 e assim que terminava eu ia correr para a rádio. Para dar informação. Às vezes gravava no gravador, com aquela fita, aí muitas vezes o Carlos Eduardo era o apresentador e em outras vezes também Jânio Oliveira. Era uma novela para voltar aquela fita mesmo, para achar... Às vezes a pilha falhava e ia na caneta para chegar no ponto. É verdade. Mas é isso que acaba, né, desenvolvendo uma história. Né, uma história. Gincana, também participei com Oliveira Lima, ele apresentando e eu também auxiliando ele. As grandes gincanas, que também você participou. Participei. Né, grandes...
eventos que teve lá na Praça Lions. Na verdade, aí no rádio, quem já me deu a primeira oportunidade foi Nelson Filho. Claro. Né? Aí ele disse, rapaz, você pode ser um grande comentarista de futebol. E eu disse, eu quero nada. Porque eu tinha medo, né? Bate medo, né? Eu disse, quero nada. Não, vai. Vamos fazer o seguinte. Domingo você vai comentar Asa e não sei quem aí, que eu não me recordo. E eu não vou lhe dar o tratamento de comentarista esportivo, para não aumentar a responsabilidade. Vou dizer que você é um convidado especial nosso e vai participar com a gente. Eu digo, Nelson, isso não vai dar certo. Vai, e vou anunciar agora. Aí já foi lá, já anunciou. Aí eu vou para o jogo, né? Coração na mão para... Arapiraca ou foi Maceió? Arapiraca. Aí, quando eu estou na cabine acompanhando, aquelas participações durante o jogo, elas são mais rápidas, eu já com a manha de leitura de jogo, pelo fato de ter jogado muito, de ter sido dirigente de futebol, de ter vivido o ambiente de vestiário, daquela coisa, eu já... Ali, né? Mas esses 15 minutos do intervalo, meu amigo... uma eternidade. Uma eternidade. Aí, quando chega no intervalo, o bexiguento do Nelson Filho passa para mim e eu esperei que ele fosse ficar do meu lado ali, porque se apertasse, eu tinha de quem me socorrer. Aí ele sai e vai embora, sumiu. Pegou um rádio e foi lá pro canto ouvir. E eu... não sabia, né? E eu comecei a olhar para o relógio aqui, que é a pior coisa do mundo. Parece que piora. Parece que eu olhava e nada dos times voltar e eu... Depois que você pega o fio da meada, aí 15 minutos termina sendo pouco. É pouco, é verdade. Né? 15 minutos termina sendo pouco. Aí você... E eu olhava para trás assim, cadê o homem? O homem sumiu, desapareceu e nada. Aí quando... o Asa voltou, que o adversário voltou, aí eu respirei. Eu disse, agora, né, que eu vi o repórter lá, e eu digo, vou chamar o repórter, não me recordo quem, para a gente interagir um pouco enquanto o rapaz chega. Quando o rapaz chega, aí olha para mim e faz, muito bom, tranquilo. Aí era o comentarista carismático do rádio. Depois foi que tornou-se o comentarista de peso, que não é por conta do corpo, é por conta do carimbo, né? Do carimbo e tal, não sei o quê. Mas, assim, foi muito legal. E o mestre Seba, ele chegava para mim e olhava assim, porque era uma postura, né? De elegância, de gabarito. Uma pessoa muito querida por toda a sociedade arapiraquense. Eu, particularmente, sempre tive e tenho muito respeito pelo mestre Seba. Aí ele... encontrava comigo na rua ou na rádio, em algum lugar. Aí ele fazia, vem cá, uma fineza, né? Elegância. Vem cá. Aí eu disse, aprendesse aonde, né, velho? Tu é bom demais, cara. Tá se perdendo aqui, rapaz. Vai embora, vai pro Rio de Janeiro, vai não sei para onde. Meu amigo, eu digo, Seba, deixa da tua onda. Eu tô falando. Negão, aí chamava o Nelson. O cara é bom, Nelson, o cara é bom. A rádio agora tem um... Aí fazia aquela cena toda. A grande figura, Deus o tenha lá, porque eu sempre tive muito respeito. Como é o teu dia a dia na rádio, hein, Waldo? Olha, o dia a dia já começa agora à tarde, né? Porque eu sempre preparo os trabalhos durante a tarde e à noite. Durante o dia a gente tem já que eu estou na produção de jornalismo, hoje o trabalho é de você agendar as entrevistas. Graças a Deus pelo nosso conhecimento, até pela questão de hoje as emissoras terem o cuidado de traçar as entrevistas com vários temas. Então eu já tenho praticamente há 2 dias para frente, ou 3, já as entrevistas agendadas durante os horários de jornalismo. Já vai deixando ali no estoque. No estoque. Aí as pessoas ligam para mim, tem espaço, eu digo, vou tentar encaixar. Agora só tem para a semana, né? Então são várias coisas que a gente faz. O trabalho exige um conhecimento, claro.
pela questão da informática, a gente pesquisa muito, jornais internacionais, jornais locais, os portais hoje que tudo facilita a situação, as manchetes nacionais, o esporte, que a gente tem que vivenciar e também traçar, não é só o ASA hoje, é Cruzeiro, é CSE, Futebol também nacional, internacional. Então tem que estar sempre ligado e passar para os âncoras as matérias principais para fazer um debate e traçar a entrevista, até inclusive a entrevista hoje é tudo mais fácil. Quero falar sobre ansiedade. Joga ali na inteligência, já traz direitinho para você as perguntas, as indagações e até as sugestões para as pessoas que estão acompanhando o rádio. Na tua trajetória de radialista, tua trajetória de vida no rádio, em algum momento teve algum problema com algum companheiro, alguma coisa? Não, que eu me lembre, não. Graças a Deus, se teve coisas que não chegou a ter uma coisa bem longa. Acho que é uma coisinha rápida de você resolver ali de um dia para o outro. Que logo dilui, logo que nem você às vezes brigou com a mãe, com o pai, cara feia, é só um dia. Mas assim, que eu me lembro, graças a Deus, a relação com os profissionais do rádio, comigo foi tudo bem. E no rádio, nasceu um amigo assim que você diz, esse cara é um amigo verdadeiro? Temos vários, mas eu colocaria... tem hoje meu irmão Paulo Marcelo, que também é radialista. Da família são vocês dois? São nós dois. Teve um outro, não? Não, eu e Paulo Marcelo. Mas no rádio... Abraço aí para o Paulo Marcelo, que depois vem aqui também. Vem para cá. Eu diria o seguinte, o Rocha não, Josenildo Souza. Nós somos confrades na Cala, né? Você e o Paulo Marcelo. Paulo Marcelo, justamente. Eu diria assim que hoje tenho vários amigos, mas uma pessoa que me acompanhou, me viu a minha trajetória, até hoje estamos juntos, eu digo Nelson Filho. O Nelson sabe disso, eu tenho uma gratidão especial pelo trabalho, pela pessoa que ele é. E por esse encontro, porque eu fiquei afastado do rádio durante 2 anos, você teve essa ideia de reintegrar os profissionais. E eu fiquei muito satisfeito, muito feliz com essa participação com o Nelson na equipe. E assim, verdadeiramente, e assim, sem nenhum desprezo aos demais, mas assim, eu chego na rua e os caras dizem, Josenildo, ressuscitasse os velhinhos, mas eles estão dando de lapada nos novos aí, né, nas outras equipes e tudo mais. E isso é muito, muito legal. E no rádio? Tem assim, você me disse que levou uma vida de bom relacionamento com os profissionais. Mas tem alguém assim que você não toparia reencontrar para trabalhar junto? Não tenho. Tem não? Não tenho. Eu, no meu trabalho, nos programas que eu fazia de musical, também me inspirei no locutor Eli Correia, de São Paulo. De São Paulo. Ele tem um jargão, eu quero te fazer feliz. E eu tinha esse momento aos sábados de tocar as músicas, por onde você andava, a música bonita. Aprendi com alguns locutores lá de São Paulo, do Rio, que tem esse jargão. Você viajou muito, né? Você viajou muito com o ASA. Com o ASA. Né? Você foi setorista do ASA, né? Primeiro setorista campeão. Você foi o primeiro setorista campeão. Campeão. Inclusive, também acompanhei aquele processo quando o ASA venceu também na justiça. Tinha os arquivos lá em Maceió com o doutor... Pereira, acompanhei todo esse processo, fui o repórter acompanhando até Maceió para saber a história realmente que o ASA tem direito. E para a gente não ficar devendo absolutamente nada desse nosso encontro, o major chamava-se Vasconcelos. Sim, do bigode. Né? Do bigode. Bigodão. E então, com relação ao futebol, fui primeiro setorista. Naquela época, o setorista acompanhava o ASA. Com a delegação. Com a delegação. As entrevistas, a gente entrava até na cozinha, nos quartos, dentro do vestiário, para entrevistar os profissionais. E viajei muito com o ASA. O doutor Luciano Machado, nosso grande profissional da área médica e presidente do ASA, foi o grande campeão. Está correndo de mim, eu convido ele. Vamos lá, Josa, vamos lá.
E a gente Aí ele acompanhou. fala, mas ele vem aqui. Acompanhamos o Asa. Teve uma situação que fomos de um ônibus, eu acho que era da empresa Pardal, não lembro qual foi a empresa. O ônibus do Asa furou um pneu no meio do caminho, era uma viagem para a Bahia, ia jogar uma série, campeonato, não lembro, eu acho que era série C ou D, não lembro, mas qual era a série, e paramos na estrada para o pneu ser arrumado para depois seguir viagem. A gente viajava com o time do Além Asa. dessa história, você tem alguma outra história marcante desses momentos de viagem, dessas coisas? A viagem para Maceió com Paulo Roberto Guilhardi. Ah, o zagueirão, gaúcho, Técnico do Asa. técnico de futebol. Nós saímos de Arapiraca com a delegação para o jogo decisivo com o CSA em Maceió, quando o Asa foi campeão no estádio Rei Pelé. 2000. 2000. Houve aquela movimentação da cidade todinha, não sei quantos ônibus, e nós fomos com a delegação. Eu era secretário da prefeitura, eu acho que de limpeza pública, mas eu que fiz toda essa articulação. Nós levamos mais de 40 ônibus para Maceió. Eu fui buscar ônibus em Coité do Nóia, Giraldo Ponciano, enfim, dessa região aqui toda, Feira Grande. Aí nós chegamos, mandei fazer ali na Rua do Comércio, estacionar todos os ônibus ali, deixar os ônibus fechados e o público chegando, e a gente não podia liberar todos iguais para não dar problema de trafegabilidade na estrada. O que acontece? Eu digo, enchendo e saindo. Vai enchendo e saindo, enchendo e saindo. Aí era enchendo um, partindo, enchendo o outro, partindo. Meu amigo, se tivesse mais 40... Tinha ido. Levamos mais de 40 ônibus naquela ocasião. A prefeita Célia Rocha, e a gente fez um cenário belíssimo lá em Maceió. Essa me marcou muito, porque nós tínhamos também outras pessoas que ajudaram o Asa, além do presidente Dr. Luciano Machado, Pereirinha. Tinha um cuidado especial. A gente presenciou Pereirinha comprando sempre caixas de bombons dentro do ônibus. Pizza ele levava de monte lá para consideração. Para fazer a festa. Então marcou muito essa data, porque ao chegar no estádio Rei Pelé, no estacionamento, um dos seguranças não queria deixar a delegação, que o Paulo Roberto levou os filhos também. Eles queriam entrar no ônibus para contar. Aí tinha alguém da polícia junto com a gente. Não, aqui ninguém vai contar, vamos entrar. Todos vão entrar. Eu vi lá a liberação, entrou, mas marcou essa história do Paulo Roberto. Depois, quando saímos do estádio, ainda teve fazer o exame do pipi. Aí demorou toda essa trajetória para chegar aqui em Arapiraca, mas nós estávamos lá como setorista, acompanhando até a chegada marcante aqui em Arapiraca. Pois é. E qual a maior emoção que você viveu cobrindo um jogo do Asa? Emoção em São Paulo. Essa aí, para mim, ficou na história, porque a gente estava com um trabalho especial, o único repórter lá embaixo acompanhando a festa do Asa. E ao sair, os revoltados, eu sou palmeirense, mas os revoltados palmeirenses queriam brigar, queriam entrar a pulso no vestiário do Palmeiras, que era hoje não é o Aliança, hoje é o Aliança, mas antes era o Palestra Itália. Palestra Itália. Mas ali marcou, porque a gente deu um show em termos de classificação e foi manchete. No dia seguinte, comprei 3, 4 jornais, ainda tenho em casa guardado, que o Asa passou pelo Palmeiras. Ainda hoje, você chega em São Paulo, você toma um táxi, você vai num restaurante. Alguém pergunta, você de onde é? Eu, por exemplo, eu fui no restaurante Santos, que fica lá no Canidé, ali, muito próximo do Campo da Portuguesa. É um restaurante muito tradicional, né? E eu conheço o pessoal, porque da época que eu ia fazer compras para a loja e tudo mais. E assim, logo que o Asa ganha aquele jogo, aí eu vou para São Paulo e eu gosto de levar algumas camisas do Asa, alguma coisa para presentear. Cheguei lá, aí tinha acho que uns 4 garçons e eu dei a cada um uma camisa do Asa. Uns 4 ou 5 eu dei a cada um uma camisa do Asa. E não é que no outro dia, normalmente, acho que é na sexta-feira que eles servem uma feijoada,
E vai uns palmeirenses para lá para comer a feijoada, não sei o quê. Tradicionalmente, eles têm esse negócio. Ou na sexta ou na quarta, uma coisa dessa. E os garçons que trabalhavam todos de terno, gravata, alinhados. Trajados de asa. Eles foram todos com a camisa do Asa para fazer essa resenha lá com os palmeirenses. Foi uma curtição, uma onda. Os caras, vou embora, não vou comer aqui hoje não. Sei que aí pronto, aí foi toda uma resenha. Sempre tem ex-jogadores por lá, tudo mais, né? Isso foi marcante. E assim, a gente sabe que o rádio é improviso, né? O rádio é improviso também. Você tem que estar preparado, né, para tudo. E às vezes acontecem as situações inesperadas. Você lembra de algum que você tenha que ter feito algum improviso? Eu acho que eu me lembro que nós trabalhávamos na questão de toca-disco, né? Toca-disco. Tinha 2 toca-discos na emissora e 2 cartucheiras para passar os comerciais. E muitas vezes a cartucheira emperrava. Aí você tinha que deixar alguma coisa no ar. E muitas vezes rodou, acho que o LP todo. Porque não dava tempo de você ficar pesquisando, que o ouvinte pedia, né? Eu quero ver a música tal, aí você fazia a seleção. Era, por exemplo, o Roberto Carlos tem que rodar a faixa lado 1, lado A, faixa 1. E, às vezes, quando emperrava alguma coisa, você não dava tempo de você procurar. A cartucheira era para rodar os comerciais e você dá tempo de trocar os discos. Aí, quando emperrava a cartucheira, você tem que deixar rodar o LP todinho. Era só dando a hora certa e deixando. Você já declarou que a cobertura mais importante da sua vida foi lá no Palestra Itália. Isso. Né, que é o campo do Palmeiras. Em alguma situação de transmissão esportiva, você vivenciou situações de conflito com torcedores ou com os adversários? Houve uma situação lá em Matriz de Camaragibe, o jogo, acho que foi o Asa que jogou lá, e teve muita chuva. E o gramado não existia naquele tempo, era lama mesmo. E houve uma situação para a gente tentar, como repórter, eu sempre fazia a cobertura do time adversário, e nesse dia, eu me lembro que não houve um trabalho de coordenação por parte do time adversário para com a imprensa. Sempre passar a escalação. E eles não passaram a escalação. Aí a gente teve que pegar depois, com a bola rolando, a escalação, um conflito que teve com a diretoria lá do time. Eu acho que era o Bom Jesus, na época. Matriz? Né? Em Matriz. Bom Jesus. Matriz, né? E também houve uma situação lá em Maceió, quando o Asa jogou no Mutange, né? Um companheiro de rádio também não quis passar a escalação. A gente pegou e era assessor do time azulino. E a escalação pegamos durante a narrativa com algumas pessoas. Olha, ali é fulano e Beltrano. Né? Hoje já não existe mais isso, porque você já sai daqui com a escala na mão. Já, é verdade. Aí você, se tem alguma dúvida, você deixa aberto e lá você complementa. Mas assim, naquela época era complicado. Complicado, né? Saudoso Alencar, técnico do Asa, e o diretor de futebol do Asa. Aí quando eu chego no vestiário, tá o centroavante com a camisa 2. O ponta direita, que seria 7, tá com a 6. Para confundir, né? Aí eu disse, Alencar, que presepada é essa aí, meu irmão? Aí ele disse, ele tinha um negócio que ele ringia os dentes assim, ele disse, hoje eles me pagam. Que era o povo da imprensa de Maceió, né? Que ele revoltado porque os caras não valorizavam e tal, não sei o quê. Aí, hoje eles me pagam. Aí, meu amigo, na hora que o Asa entra em campo, tudo doido, tudo troncho. O 6 com a 9, o 9 com a 2, o 7 com a 4. Meu, já bagunça. Até arrumar isso aí demora. Aí até organizar, deu trabalho. Os caras, Josenildo, rapaz, isso é uma palhaçada desse cara, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu nem sabia, nem que isso ia acontecer. Né? Você falou de conflito, de torcedores, tudo mais. Existe algum momento que você, com a experiência adquirida, tudo mais e tal, você hoje é um cara vivenciado no meio. Hoje, alguma situação que você diria, porra, eu
faria diferente? É uma situação que eu acho que eu faria diferente da seguinte maneira: ter mais oportunidades que o rádio tivesse me dado. Eu creio que eu também teria isso para destacar, né? Porque muitas vezes quando você é chamado, como eu fui repórter, eu sabia do meu potencial. E em muitas oportunidades eu queria, por exemplo, não só ser repórter. Naquele momento, eu poderia estar apresentando, ser o âncora de um programa. Mas isso evoluiu no decorrer do tempo. Eu creio que tudo é um aprendizado, não era para aquele momento eu ter feito como fosse um apresentador. Começasse engateando como eu comecei, como repórter, como redator, como cronista. Chegou assim, no improviso, a narrar alguma partida? Não. Não? Não. Nunca se habilitou? Não, eu narrei com o pessoal de escola, na casa do Geraldo Amarelo, aqui do posto, na Rio Branco. Conheci os filhos dele e nós tínhamos estudado no Quintela Cavalcante, no Colégio Nossa Senhora do Bom Conselho, a gente brincando lá e fez uma narração de jogos na fita cassete, mas nunca assim quis me envolver na questão narrativa. E até lembrava muito de Valdir Amaral, Jorge Cury. Aí a gente escrevia, né? A gente narrava escrevendo. Hoje é tudo mais moderno. Né? A gente sabe, eu sei, você sabe que tem algumas transmissões que dá um nó miserável e dá problema, e tem o delay, e tem não sei o quê, e cai a linha e tal. Não sei o quê. Qual foi a mais difícil de todas? O jogo que teve lá em Caruaru, do Asa. Eu creio que o Erivaldo e também o Cícero Calado foi técnico em algumas oportunidades, e a transmissão eu fiz com o telefone no campo sentado. Era o telefone com fio. Telefone com fio dentro do campo, no fundo de gol, fazendo por telefone, só ouvindo, mas eu sentei o retorno. Eu não ouvi o meu retorno, só ouvi o retorno do narrador. Mas foi difícil. E acontece isso, né? O delay, você se atrapalha tanto. Não, a primeira ocasião que eu me deparei com essa situação do delay, né? Aí eu falando e a voz fica voltando aqui. Isso. E o sentimento que você tem é que você está atrasado. É verdade. Né? E o que é que você está, não sei o quê. Aí o Nelson... Vá falando. Vai falando. Mas eu não conseguia falar com o retorno. Se articulando as aí palavras. O que eu fiz? Eu tirei o fone. Agora eu vou falar. Encostei o fone lá e digo, agora eu vou falar. Quando você precisar, você chama aí, né? Porque eu vou ficar aqui. Aí eu tirei, aí respirei e fui embora, né? Como também teve um fato curioso, numa transmissão esportiva da Série B do Campeonato Brasileiro, né? A gente fazendo um velho tubão, narrando aqui do estúdio da Ceci Cunha, na Novo Nordeste, e deu um gamão lá na transmissão, na TV, porque a gente transmite numa mesa como essa, vendo aqui a TV e... narrando e desenrola. Comentando. E não é que cortou o sinal? Cortou o sinal. E aí, Nelson Filho cortou o sinal. Aí Nelson Filho correu, pegou um rádio, sintonizou o rádio em uma emissora que estava transmitindo o jogo. Para acompanhar. Aí Nelson Filho ficou acompanhando aqui e transmitindo o jogo aqui, né? Aí ele tirava aqui, narrando o futebol. E eu digo, bom, eu estou relaxado, eu vou narrar ou eu vou comentar o que ele falar. Se esse peste desse neguinho falar aí qualquer besteira e não for real, aí se lasca nós dois aqui, mas eu vou. Aí a gente passou acho que uns 10, 12 minutos narrando o jogo sem nada. Sem sinal, sem nada e pá. Agora, imagina se sai um gol nesse momento. É verdade. E a gente começou a torcer para ficar 0-0, né? Ficou a torcer porque... Até identificar de quem foi o gol? Até identificar de quem foi o gol, muito complicado, né? Você já falou que levou uma vida inteira na rádio Novo Nordeste. Você sente alguma pressão para o radialista local, para quem nasceu em Arapiraca? Você acha que o que vem, ele vem mais valorizado?
Assim, quem fez um bom trabalho, quem gosta do rádio, né? Eu creio que quem tem história no município de Arapiraca não tem o que reclamar do rádio. É saber fazer as coisas de forma correta, com transparência, né? E sempre esse espaço que você tem para você colocar o seu trabalho com a mais alta qualidade. Você tem alguma técnica sua que você adquiriu com experiência, que você usa essa técnica no trabalho? Uso a técnica da tranquilidade. Eu acho que você, quando chama uma pessoa para conceder a entrevista, às vezes as pessoas ainda ficam nervosas. Então, procuro passar uma técnica diferenciada, como se fosse um bate-papo aqui que a gente está tendo e que a pessoa se sinta à vontade, como se estivesse conversando em sua residência com um amigo, uma amiga, e creio que é dessa maneira. E trabalhar de forma tranquila. Não precisa você se preocupar em contemplar alguém da sua convivência, da sua equipe, do rádio local, mas na sua avaliação, quem é o diferenciado do rádio? Do rádio. Do rádio. Em qualquer área. Em qualquer área. Não tenho como deixar de falar, mais uma vez, do Nelson Filho. Nelson é diferenciado. Nelson, se disser assim, Nelson, você vai narrar futebol de salão. Ele narra. Futebol 7. Ele me disse esses dias que narrou voleibol. Voleibol. Eu disse, aí ele sei porra nenhuma de voleibol, mas desenrolei. Eu disse, tá bom. Nelson, jornalismo. Faz com tranquilidade. Nelson fez musical, assim como nós também fizemos. Então, eu acho que o diferencial ainda está existindo aqui no rádio, com grandes profissionais. Tem o José Rocha, hoje faz parte também da equipe lá da Líder. Então, nós temos bons profissionais que jamais devem ser esquecidos. Qual foi o maior aprendizado que o rádio te deu? O rádio me deu um grande aprendizado de você fazer o que você gosta e sempre estar de bem com as pessoas e ouvir música. Eu gosto de ouvir música. Mesmo, eu vou contar agora não é história, é como eu trabalho. Eu, por exemplo, estou pesquisando algo relacionado ao esporte, relacionado ao jornalismo. Eu procuro ouvir uma música dentro daquele conteúdo, até para relaxar. Eu acho que a música, ela traz uma vivência para você, traz uma recordação. Os tempos atuais, o Aldo César, ele, com a experiência adquirida, te fez mudar alguma coisa como profissional? Sim, fez. Mudança. Por quê? Tudo, José, é um aprendizado, né? Eu acho que aquela euforia que nós tivemos na adolescência, quando você entra no rádio, você quer tudo aprender, quer fazer. Hoje você faz de uma maneira mais clara, objetiva, sem pressa, com mais ponderidade, tem uma ponderação para fazer as coisas e com tranquilidade. Eu uso muito esse termo, tranquilidade e dedicação. Faça e também com responsabilidade, mas faça. O teu histórico de vida, o teu histórico com a experiência alcançada, você entende que o rádio moldou a figura do Aldo César? Mudou. Mudou da seguinte maneira, creio que para melhor, né? A gente procura fazer as coisas e você falar já sabendo que não vai atingir aquela pessoa com palavras. Falar com moderação, você ser educado, você ser atencioso com uma Isso, o rádio me trouxe isso para a gente, né? De você, às vezes, ir para uma entrevista e não saber. Não, você vai saber. Você vai deixar a pessoa tranquila e saber o que vai perguntar. Tem uma figura que trabalha no hospital regional, ou trabalhou, não sei. Aí a gente se encontra por aí, aí ele já tem tomado umas 2, 3, aí diz, mas rapaz, eu acho arretado demais. Eu digo o quê? Ele disse, quando eu ligo o rádio, que Nelson Filho vem naquele ritmo acelerado, pá, 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 e agora o comentarista de peso, aí ele entra,
Nelson, aquele negócio. Aí ele imita, mas imita, é uma onda que os caras fazem por aí afora. Se você saísse para ir dar uma palestra para crianças, aliás, para adolescentes, para jovens, de um modo geral, que tenham o interesse de se tornar radialista, qual seria o teor desse papo? Que conselho você daria? Primeira coisa, saber se realmente é isso que eles querem do rádio, né? Levar, sobretudo, que o rádio, ninguém fica rico no rádio. O rádio, a profissão de radialista é como se fosse uma outra profissão que você teria que ter amor ao que faz. Se você tiver amor ao que você faz e o que você gosta de fazer, porque tem algumas pessoas que estão em algumas profissões por estar, mas não por gostar e nem por querer, mas pela necessidade. Mas o rádio, na minha percepção e no que eu faço porque gosto, como se fosse professor. Fui também professor, porque gosto, porque adoro. Faço com que as pessoas se sintam que essa profissão vai designar para você algo lá na frente. Pode ser a sua vocação. Então, a gente tem que passar essa mensagem. Eu estou no rádio porque gosto. Tem que vivenciar o rádio. Tem que primeiro ser ouvinte, para depois ser o profissional. Me fala um pouco também, Waldo, que a gente acabou não citando, mas você é professor de português, é isso? Língua portuguesa. Fala um pouco. Como o Nelson Filho foi também formado em língua portuguesa francesa, eu me formei pela Universidade Federal de Alagoas, fiz o vestibular pela... Então, o Explosão, ele fala mais de uma língua. É mais de uma língua. Poliglota, né? Poliglota. Né? Então, eu me formei em 2010, quando eu entrei na faculdade. Meu pai, depois de alguns meses, faleceu devido a um acidente. E eu entrei na faculdade, acho que foi a minha última cartada, porque eu já tinha 40 e poucos anos, em 2006. Eu era o titio da turma. Só tinha pessoas com 18 anos, 19, 20, 21, no máximo 25. Eu era o titio e uma turma de 50 pessoas. Chegamos na reta final, que tinha áreas de português, língua portuguesa, francesa e também tinha o pessoal de língua inglesa. E ao final dos 50, chegaram na reta final 13. E dos 13, 8 se formaram. E dos 8, eu fui um deles. Me formei com 7 mulheres da minha turma. 7 mulheres e um homem. Eu fui presidente de comissão de formatura. Então você entrou na cota masculina. Na cota masculina. Então foi pela persistência. E depois fui monitor, fui contratado pelo Estado como monitor e também pelo município, lecionando em várias escolas da área estadual, Adriano, EPIAL, Escola Quintela Cavalcante, e depois também na rede municipal, por quase 6, 7 escolas. Mas está atuando atualmente? Não. Deixei em 2016. Está aposentado? Aposentado pelo tempo de serviço. E não nem por rádio, nem tampouco como professor. Mas aproveitei a lei de 2020 e foram 35 anos e alguns meses pelo tempo de serviço. Pois é, estamos no Esporte de Peso em todas as plataformas digitais. Vai lá, segue, dá um like, deixa lá um joinha, participa ativamente com a gente está construindo culturalmente, né, a história dos profissionais de Arapiraca, né, que foram marcantes na comunicação, no futebol, enfim, na coletividade arapiraquense. A gente trabalha com o apoio do Posto Terra Nossa, da Comedoria Escritório, da Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora, Supermercado São Luís. Luna Ovos é nutritivo, é saudável, é Luna, além da transportadora Tal e Kika Tenório, transformando vidas, inspirando pessoas. O nosso convidado do 35º programa é o Aldo César Tavares. Tivemos o prazer de fazer muitas jornadas juntos. Muitas, né? Graças a Deus, né? Viagens inesquecíveis, né? É verdade. Conversas, histórias do futebol. Então, estamos aí na fita, né? Estamos na fita. Além do rádio, o que mais te motiva na vida, Waldo? Eu acho que viver
viver é o principal, né? Você viver de bem com a vida e aproveitar todos os momentos. Nós estamos aí com mais de 60 anos e eu acho que a vida é para ser vivida da melhor forma. Aproveite, Quando faça... você diz mais de 60, você se refere a você e ao Nelson, né? Eu tô não. fora, né? Aproveite a vida, faça tudo com carinho, como se fosse a última coisa a ser realizada. Então, tudo que você fizer, faça com carinho e com gratidão. Pois é, alguma história de bastidor, que seja dentro da rádio, que seja numa viagem, que seja numa transmissão esportiva, que você se recorde assim, uma curiosa. Uma curiosa é... Esqueceu, deixou o microfone desligado, alguma coisa assim? Eu creio que na época do gravador, da fita cassete, porque até os anos 90 e pouco, nós tínhamos a fita cassete. E eu creio que uma dessas entrevistas, não me lembro com qual foi o jogador, que eu ia lá para o estádio para gravar, e terminou ficando... tem que apertar o play, o REC, né? Era o play e o REC junto para gravar. E terminou eu fazendo a gravação e esqueci de desligar o gravador. E terminou a fita a fita terminou e depois deu trabalho para encontrar a gravação, porque ela estava no meio da fita. Eu tinha recordado que tinha feito a gravação, porque a gente gravava na fita cassete, gravava e parava, né? Aí voltava um pouquinho, essa gravação servia para um dia, para o outro, então não era a gravação do início da fita. Quando você gravava, parava, continue daqui. E eu terminei deixando ligado direto. Aí, para encontrar a gravação, deu trabalho. Além de rodar no gravador, teve que usar caneta. Ô, Aldo, aconteceu com você, porque às vezes na gravação saía uma gravação por cima da outra. Sim, acontecia. Por que acontecia? Acontecia porque a fita não era limpa. Tinha que limpar a fita por completo. E muitas vezes no gravador tinha o chamado um rolozinho que era para fazer a limpeza com cotonete, com álcool, etc. E muitas vezes ali ficava sujo. Aí quando você colocava para gravar, estava a gravação passada, enrolava tudo. Tinha que fazer tudo novo. Tinha que limpar o cabeçote do gravador ou então utilizar uma fita virgem. Aconteceu muito isso. Era uma... Né? Era trabalho. Hoje em dia é tudo mais... mais né? prático. Você estando com no o celular na mão, você... Resolve tudo. Está montado e resolve tudo. Como é que você lida com o reconhecimento profissional em Arapiraca? Eu creio que dentro do que você já realizou, as pessoas parabenizam a gente, né, pelo trabalho realizado, pela competência. Eu acho que tudo isso está dentro da questão também educacional, né, da família, né? Minha mãe e meu pai me ensinou a gente a ser correto, Você falou a ser muito do seu educado. pai, da sua mãe. O nome do seu pai? José Pedro Tavares. Mas como era conhecido? Paizinho. 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 Muita gente aí que vai nos acompanhar Caminhoneiro, isso. vai lembrar do seu paizinho. Seu paizinho. Ele era caminhoneiro e às vezes eu estava no programa à noite ao sábado e ele ligava para saber se eu estava no programa. Aí botava o fone para ele, o telefone para ele ficar ouvindo e pedia sempre a música do Roberto Carlos, Vivendo por Viver. Essa música eu sempre me marca também, porque eu lembro do saudoso seu paizinho. Então, assim, a educação que os pais nos dão, nos leva a nós sermos esse profissional. De todo o histórico de vida, se você tivesse a chance de reviver um momento da tua carreira, qual seria? Momento da minha carreira, muito bem lembrado. Eu creio que a gincana me marcou muito, a gincana da Rádio Novo Nordeste. Por quê? Porque foi uma oportunidade que a direção me deu com Oliveira Lima. E ver aquelas pessoas... Amarrou, né? Ver aquelas pessoas participando. Mais de 10, 15 equipes, a euforia, a busca de uma pessoa para cantar, a busca de um equipamento, a busca de um instrumento, a buscar não sei aonde com o Zezito Guedes, saudoso Zezito Guedes, buscar uma sanfona. Isso marcou muito, porque isso mexe com a cultura do município. Onde é que esse pessoal faz? Eu tenho até esses questionamentos. Rapaz, colocaram na gincana uma tarefa para buscar isso, aquilo outro. Então, se era para buscar, quem fez
saber onde estava. A competência da equipe, procurar onde estava. Porque quem coloca alguma coisa sabe que existe na cidade, então a competência da equipe em buscar. Então eu achava isso fantástico. Demorava meia hora, uma hora, mas trazia a missão cumprida por parte da gincana, que era a tarefa. Qual o hobby do radialista Waldo César? O hobby do radialista Waldo César. Acordar logo cedo, de manhã, né? Fazer as minhas orações com a jovem Mari e seguir o roteiro para a rádio e ficar atento a todas as informações. À tarde, descansar um pouquinho e à noite retornar aos trabalhos. E nós temos assim um hobby também de viajar, que sempre viajar é bom. E tem algum hobby que influencia diretamente no teu trabalho? Não tenho hobby. Qual foi o momento, eu já te perguntei, o momento mais emocionante que você viveu no rádio? Já, que foi a questão lá do Palestra Itália, Palestra Itália, isso. Já foi criticado em alguma situação? Já, como radialista? Já, assim, aquele profissional que não respeita, mas a gente passa isso... Lembra desse fato? Não lembro, não. Crítica, sei que alguém criticou, mas eu não procurei, assim, em detalhes. Se né? aprofundar. As críticas acontecem todos os dias. A gente, às vezes, está na rua, alguém critica. Se você falar de alguém, também alguém vai falar de você. Mas nunca levar para o lado pessoal. Respeitar o profissional. Então, nenhuma crítica te marcou? Não. E elogio? Elogio muitos, né, Josa? Porque, assim, os elogios servem para a gente também se aperfeiçoar no dia a dia, como professor, como radialista. Então, isso é importante e faz bem para o ser humano sempre se elogiar pelo pai, pela mãe, pela esposa. Isso é importante. Qual foi a viagem que você fez para uma transmissão esportiva que você faria de novo? Para São Paulo. Para São Paulo marcou muito, porque esse jogo, além do que eu destaquei sobre o jogo, mas quando o Asa saiu do hotel, isso foi marcante. Está na minha visão aqui de parar todo o trânsito de São Paulo, às 18 horas. O jogo era às 20 horas, 30 minutos. Eu tenho dito, Tavares, que a minha maior emoção não foi um título, não foi um gol, não foi o estádio lotado, foi exatamente essa. Parou São Paulo. Parou São Paulo. A Ipiranga com a São João. Isso. Parada ali para a delegação do Asa passar. Essa foi a minha maior emoção. Me arrepio agora. Eu também me arrepio. Entendeu? Eu fiquei assim meio que besta, né? Os batedores na frente. Subindo nas calçadas, às vezes. Né? Parando e tal, não sei o quê. Igual o Asa de Arapiraca aí onde isso, vai. Passando. Né? Então isso foi marcante. Aquilo para mim também foi a maior de todas. Não foi o gol mais importante da história do clube. E olha que eu vivi muita coisa. Eu vivo Asa desde os meus 10 anos de idade. Eu vi Garrincha vestindo a camisa do Asa. Né? Eu vi aquele estádio municipal no poeirão, sem grama. Né? Eu vi, como diretor, eu trouxe a seleção brasileira para jogar aqui com Roberto Carlos. Muito jovem e tudo mais. Enfim, eu tenho histórias marcantes, mas essa da Ipiranga com a São João... É histórica essa aí. Essa mexe comigo. A cada oportunidade que falo é como se eu estivesse vivendo. E não deixar de lembrar do nosso querido saudoso Ubirajara Veiga. Ubira Veiga. Que era o técnico do Asa. Ubira Veiga. O Waldo César, você foi setorista do Asa por muito tempo. Muito tempo. Tem alguma história que você nunca contou, que hoje já pode falar? Alguma história assim que alguém pediu, Aldo, não publica aí, deixa isso quieto, tudo mais? Tem alguma coisa? As histórias com relação ao Asa foi que houve brigas, né? Dentro do vestiário, aliás, dentro da casa do Asa, onde o Asa estava... O doutor Luciano Machado conta também essa história. Eu não visualizei a briga, mas soube que não era para a imprensa divulgar que teve uma briga lá com a direção do Asa para que eles jogassem, para que houvesse esse engajamento em busca do título. Gilney, na época era jogador do Asa. Zagueiro. Então houve uma briga dentro, uma briga assim, no bom sentido, mas cadeiras voaram cadeiras.
E não era para a imprensa divulgar. Depois houve a publicação dessa situação do Asa. Eu, graças a Deus, na minha vida de comunicador, eu nunca recebi, assim, nenhum alerta do ponto de vista de dizer assim, não fala isso, não fala aquilo, não comenta isso, não comenta aquilo, né? Ultimamente até fui convidado para fazer pela TV Asa e fiz um trabalho voluntário de amor, de paixão pelo clube. E assim, eu tenho que ser realista com o que está acontecendo, não posso falar para agradar ninguém. Claro. Né? E aí, depois da transmissão, alguém disse assim, alguém falou que você não podia ter falado isso. Aí eu disse, mando alguém se formar, ser radialista e vir comentar. Claro. E vim comentar, acabou. Eu não estou aqui recebendo cachê, eu não estou aqui, eu estou aqui fazendo favor. Então manda essa pessoa vir aqui e comentar. Porque tem gente que acha que nunca deu uma beiçadinha, né? Nunca falou nada, né? Nunca falou nada. Bom, mas essa questão relacionada aos micos aí do rádio, aconteceu uma comigo terrível, né? O Flamengo tem um lateral esquerdo por nome de Anderson Pico. Aí tu tem ideia da minha pronúncia, né? Isso. Aí troquei o O pelo A, meu amigo. Deu problema. Deu problema sim, porque quando sai você não tem como engolir voltar de novo, né? E assim, se você for justificar, é pior ainda. Então é melhor deixar só. Deixa como está. Deixa como está e vai embora, né? Bom, então, o Aldo César, uma palavra que possa definir a tua trajetória. Perseverança. Eu tive perseverança em tudo que eu fiz, não só no rádio, mas também como professor. Está aí essa questão minha que eu falei sobre professor. Tinha 40 anos, podia ter parado, mas frequentei a sala de aula, frequentei o vestibular e tive essa perseverança. Duas palavras, perseverança e a outra, gratidão pelas pessoas a qual eu tenho a amizade até hoje, graças a Deus. Certo. Você tem algo que gostaria de realizar profissionalmente? No momento, acho que está tudo bem, Josa. Graças a Deus. Mas não tem nada assim que você... Eu ainda quero fazer isso. Não sei se ainda caberia a este repórter fazer ainda um programa musical. Porque eu gosto. Fiz muito tempo e gosto de apresentar música, porque eu já fui ouvinte, ainda continuo sendo ouvinte, e eu sei o quanto quem é locutor e quem é ouvinte sabe desse prazer de receber um alô. Eu ainda tenho, acho que essa vontade de fazer um programa musical, meia hora, uma hora, e mandar um abraço para o seu José, para a dona Maria, que eles vão se sentir satisfeitos. Que legado você deseja deixar no jornalismo esportivo? A convicção de que faça sempre um trabalho com responsabilidade. Divulgue sempre aquilo que você achar que é realmente para o ouvinte, que ele tenha conhecimento de que aquilo é bom para ele e que você passe sempre a verdade e sempre com um trabalho honesto. Muito bem, Aldo César, a gente está chegando já ao fim do nosso programa. Muito interessante, eu acho que a gente construiu um bate-papo bem legal aqui, bem espontâneo, né? E eu gostaria que você fizesse aí as suas considerações finais. Muito obrigado, Josa, pelo convite, a toda a sua equipe, parabéns pelo trabalho, né? Fica gravado aqui nos seus arquivos essa história, todos nós temos uma história e nós contamos aqui essa trajetória de pouco mais de 35, quase 40 anos de rádio vivenciado e que as pessoas que aspiram, inspiram em ter o rádio na sua vivência, ter o radialismo também como vocação, continue tendo também essa perseverança naquilo que você possa fazer de melhor com responsabilidade. Muito bem, Aldo César, muito obrigado por compartilhar sua trajetória, suas lembranças,
os aprendizados também. É incrível ver como sua história se entrelaça com a história da comunicação arapiraquense, do esporte arapiraquense, e também como você construiu tantas amizades e deixou sua marca no rádio. Tenho certeza de que quem nos acompanha vai guardar essas histórias com carinho e inspiração. Para finalizar, eu quero mais uma vez agradecer a você. Esse, de fato, é o momento, acho que importante, trabalhamos juntos, construímos uma amizade de respeito recíproco, e eu estou muito feliz em poder deixar esse registro. O Esporte de Peso, mais uma vez, agradece a você, e na expectativa de que a gente possa, em outro momento, voltar para papear ainda mais. Forte abraço, obrigado por tudo, viu? Eu que agradeço, muito obrigado a todos. Deus abençoe. Valeu. Direto do estúdio Kcast, com apoio do posto Terra Nossa, Comedoria Escritório, Radar Automóveis, Coleta Soluções Ambientais, Renove Construtora, Kika Tenório transformando vidas, inspirando pessoas, Supermercado São Luís, o queridinho da cidade, Luna Ovos é nutritivo, é saudável, é Luna, além da transportadora Tal Transporte. Um grande abraço a vocês, obrigado sempre. Vai lá, nós estamos em todas as plataformas digitais. Curta, manda para os amigos, manda o link aí para os familiares, na expectativa de que a gente possa fazer ainda maior o canal Esporte de Peso. Um grande abraço a todos, obrigado sempre pela companhia.